Ricardo, o que é a loucura e o que é a obsessão? Boa noite, meus amigos, que nós possamos receber dos Espíritos amigos aquilo que nós precisamos, de forma que esse momento seja um momento de reflexão e também de reabastecimento de nossas baterias espirituais, que nós possamos sair daqui mais fortes, mais felizes, mais motivados para os embates da vida. A loucura é uma condição psíquica caracterizada pela perda do senso de realidade. As principais manifestações da loucura são os delírios e as alucinações. Delírios de grandiosidade. Eu comprei esse hospital, eu agora vou aumentar o salário dos médicos, vou melhorar a comida dos doentes. Delírio de perseguição, meu pai quer me matar, estão colocando veneno na minha comida. Delírios místicos, esta noite eu estive com Deus, ou coisas equivalentes. E as alucinações, que são percepções falsas da realidade que vêm através dos sentidos. Alucinações visuais, auditivas, olfativas, etc. A loucura é a forma de maior degradação do psiquismo. É uma condição em que o espírito perde de forma absoluta a capacidade de raciocinar, de se identificar com o seu eu. É então uma condição psíquica de desagregação da personalidade. É talvez a condição mais grave, mais drástica que pode acometer o espírito encarnado. Via de regra, são almas profundamente comprometidas no campo moral. Espíritos que em encarnações não muito distantes feriram de forma profunda outros corações, construíram tragédias, faltas graves, homicídio, suicídio, homicídio seguido de suicídio, abortos repetidos. De tal forma o espírito destruiu a lei de causa e efeito, que esse sentimento de culpa na sua mente emite uma energia tão poderosa que leva ao destrambelhamento total da sua maneira de pensar. Segundo a doutrina espírita, existem 3 tipos básicos de loucura. No primeiro, uma loucura que nós podemos chamar de loucura física, porque o problema essencial está no cérebro. Nos casos de loucura física, o espírito em si mesmo pode até guardar uma certa normalidade no fluxo do pensamento. O problema é o cérebro. O cérebro está doente. Então, a manifestação do pensamento sai adulterada, porque ao passar pelo cérebro enfermo, vai para a periferia de uma forma enferma. Muitas doenças físicas podem levar à loucura. O mal de Alzheimer, que hoje afeta parcela importante da população. O mal de Alzheimer é uma doença física. É até possível que o portador de Alzheimer, afastado do seu corpo físico, durante o sono biológico, mantenha-se lúcido, com plena consciência de tudo o que se passa com ele. Muitas outras condições físicas podem evoluir como loucura, tumores cerebrais, determinados aneurismas. Um fato que foi muito divulgado há alguns anos nos Estados Unidos foi quando na cidade de Austin, no Texas, um jovem de 24 anos, Charles Whitman, estudante de arquitetura, que era um jovem normal, acorda certa manhã meio estranho. Vai a uma loja de armas, compra armamentos muito potentes. Vai à casa, assassina a esposa, mata a própria mãe e vai para o edifício mais alto de Austin e põe-se a atirar nas pessoas que passam lá embaixo. Mais de uma dezena de indivíduos foram mortos. A polícia é chamada, ele é alvejado, é morto e é feita a necrópsia do seu corpo. E eles verificam que Charles Whitman tinha um grande tumor no lobo frontal, a área da consciência. E certamente fora esse tumor o responsável pelo seu estado súbito de loucura. Eu acompanhei um caso que é muito ilustrativo. Era um cidadão
motorista de caminhão, 50 anos, casado, 3 filhos. Um boêmio, um cidadão pouco afeito às coisas de religião. Pescador, jogador de futebol, tomador de cerveja, mulherengo. De repente, começa a se interessar por coisas de religião. Compra Bíblias e começa a ir à igreja todos os dias e reza o dia inteiro, abandona as festas e começa a exigir da mulher e das filhas uma postura religiosa. E como estava religioso demais, foi internado em uma clínica psiquiátrica. A hipótese do psiquiatra era esquizofrenia, que é um tipo de loucura, que é o mais comum tipo de loucura. Ele estava internado numa clínica. À época eu estava trabalhando nessa clínica na condição de clínico geral. E certa tarde ele ia descer para o refeitório para tomar café, tem um desmaio e cai ao chão em estado de coma. Imediatamente ele é transferido para um hospital clínico, é chamado uma equipe, feita uma arteriografia cerebral, e eles detectam um grande aneurisma, uma dilatação de uma artéria na região do lobo frontal, que é a área da consciência. Ele vai para a cirurgia, o aneurisma é ressecado, e ao acordar do ato cirúrgico, ele acorda como era antigamente, mostrando para nós que muitas vezes o problema na realidade é do próprio cérebro físico. A segunda causa de loucura, ou o segundo grupo de loucura, seriam aqueles casos em que o cérebro não tem nada. Por mais que se estude a massa encefálica, que se faça ressonância nuclear magnética, nada se encontra, porque o problema é do próprio espírito. O espírito já traz essa perturbação. Os autores espíritas chamam a esse segundo grupo de auto-obsessão. Allan Kardec, em obras póstumas, já reconhecia essa possibilidade. Ele dizia assim: muitas vezes o espírito é o seu próprio obsessor. Nos casos de auto-obsessão, são casos de espíritos muito culpados, que reencarna sem o auto-perdão. E a culpa do passado surge hoje dessa forma, como uma esquizofrenia, como uma depressão grave, enfim, algo que tem vínculos profundos com o passado. No grupo das auto-obsessões, nós vamos encontrar as doenças que a psiquiatria denominava antigamente de neurose e psicose. Hoje esses termos mudaram, mas é muito fácil para a gente entender mais ou menos a coisa. As neuroses seriam aqueles quadros de doença mental mais benigno. Seria uma gripe psicológica. O indivíduo, à margem, o transtorno que a neurose lhe dá, ele consegue trabalhar, ele consegue estudar, ele consegue vir ao centro assistir palestra, né? São transtornos mais leves. A neurose de ansiedade, a neurose depressiva, a neurose fóbica, a neurose obsessiva compulsiva, a neurose hipocondríaca, são auto-obsessões. E as psicoses, que são auto-obsessões mais graves, onde há loucura. Psicose é a mesma coisa que loucura. A mais importante das psicoses é a esquizofrenia. Na faculdade eles contam uma anedota para a gente diferenciar bem essas auto-obsessões. Aquelas que são neurose e as psicoses. Eles dizem assim: o neurótico constrói castelos no ar. O psicótico mora nesses castelos. E o psiquiatra cobra aluguel dos dois. E finalmente, no terceiro grupo, nós temos as obsessões propriamente ditas. Então são os quadros de loucura causados pela ação psíquica nefasta de um outro espírito, seja encarnado, mas mais frequentemente desencarnado. Dr. Inácio Ferreira, que foi um psiquiatra espírita, que trabalhou em Uberaba, em um livro que ele escreveu, ainda encarnado, ele dizia que as obsessões respondem por mais ou menos 30% dos casos de loucura. Então, se nós formos a uma clínica psiquiátrica e pegarmos 10 doentinhos loucos, desses 10, 3 provavelmente assim estão por influência de outros espíritos, via de regra desencarnados. Então, o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um mau espírito causa sobre o indivíduo.
é uma ação sempre prejudicial de um espírito perturbado, via de regra através do pensamento, onde ele passa a introjetar no campo mental do indivíduo as suas próprias ideias, levando-o a toda uma gama de problemas muito parecidos com os problemas das neuroses e das psicoses. Ricardo, pode diferenciar a loucura da obsessão ou elas relacionam entre si? Tarefa praticamente impossível. Porque os sintomas de obsessão são muito parecidos com os sintomas de loucura, seja física ou seja uma auto-obsessão. Dr. Bezerra de Menezes, que tinha uma grande experiência no trabalho desobsessivo, ainda encarnado, ele escreveu um livro chamado A Loucura sob o Novo Prisma, que é um livro extraordinário e pouco conhecido. Nesse livro, ele diz que só existe uma forma de nós sabermos se o indivíduo tem uma obsessão ou se o problema é dele mesmo. Perguntando ao guia. Perguntando ao guia na sessão. Né? Numa sessão espírita, pergunta ao espírito. E aí, esse caso, isso é obsessão ou desobsessão? E ele próprio, Dr. Bezerra, disse que, embora seja a única forma, pode ser desastrosa. Porque muitas vezes o guia é mais desorientado do que nós. Na cidade de Astolfo Dutra, onde o movimento espírita é notável, há mais ou menos uns 50 anos, um grupo resolveu fazer isso. Quando chegava alguém no centro perturbado, eles levavam o nome da pessoa para a sessão, para saber se era obsessão ou se era problema psiquiátrico. E a ideia deles era a seguinte: não, se o problema é psiquiátrico, não precisa vir no centro, vai cuidar com o médico. Se é obsessão, sai do médico, vem tratar aqui. Essa era a ideia desse grupo há 50 anos. Só que sempre que nós pedimos ao Espiritismo aquilo que ele não pode nos dar, nós passamos a ser vítimas de um processo de mistificação. Esse grupo foi envolvido por espíritos galhofeiros, gozadores. E o que esses espíritos faziam? O contrário. Quando o caso era um caso de obsessão, eles falavam assim: isso aí é problema médico. Tira do centro que vai piorar. Tira do centro. Quando era problema médico, não deixa o doutor pôr a mão, não. Traz aqui para o centro. Tá? Para a gente imaginar a confusão que se estabeleceu. Então não existem parâmetros, sinais para a gente diferenciar obsessão de auto-obsessão. Por que estamos sujeitos a sofrer obsessões? E o que fazer para livrarmos deste mal? A obsessão, na realidade, minha gente, é uma condição muito mais comum do que nós imaginamos. Na verdade, nós, encarnados e desencarnados, nós estamos num processo de imbricamento. Nós estamos respirando muitas vezes na mesma condição vibratória. Os espíritos desencarnados, segundo informações espirituais, são em número de 4 para cada um de nós. Então, para cada encarnado, tem 4 espíritos. A maioria deles é espíritos orientados, perturbados, necessidades de orientação. Então, o obsessor ou espíritos para nos perturbar existem, as manchinhas. A questão toda está em não nos ligarmos a esses espíritos. Porque eles vão tentar nos prejudicar, vão tentar nos levar para situações vexatórias, vão tentar impedir o nosso crescimento espiritual, porque na verdade eles não têm o que fazer. Sintonizar com esses espíritos ou não é uma opção nossa. Então nós nos tornamos obsidiados quando nós nos acomodamos a esse tipo de pensamento. O espírito vem e começa assim: você é um fracassado, você não consegue nada, você não dá certo na vida, ninguém gosta de você, você é um azarado, é um infeliz, se mate. Se a gente acha essas ideias interessantes e permite que essas ideias sejam mantidas no nosso psiquismo, a coisa vai aumentando, vai aumentando. E a gente começa a achar realmente que a gente é infeliz, incapaz, azarado, que nada dá certo. Então ficam os espíritos dizendo isso. A gente acreditando nisso, instala-se o processo obsessivo. Então a obsessão na realidade é sempre um processo de ida e volta, é bilateral.
É o espírito julgando a ideia ruim e a gente se acomodando, se acumpliciando com essa ideia ruim. A melhor maneira de vencer a obsessão é não permitir que essas ideias tomem conta do nosso mundo mental. É procurar ter uma vida psíquica sadia, boas leituras, frequência em ambientes saudáveis, evitar tipo de comentários desagradáveis, a fofoca, a futrica, a crítica contumaz, procurar afastar do nosso pensamento a queixa, a lamentação, a impaciência, a irritabilidade, o ciúme, a inveja. Se nós procurarmos manter um nível de pensamento elevado, esses espíritos logo vão desistir e o processo obsessivo não se instala. Nos casos mais graves, em que a obsessão já está instalada e que nós temos a loucura por obsessão, o indivíduo já não tem mais o que fazer, porque ele já está totalmente dominado pela obsessão. Nesses casos é necessário um socorro externo, que os centros espíritas estão aparelhados para oferecer. O trabalho do passe, a água magnetizada, o trabalho desobsessivo em reuniões apropriadas, o culto no lar, são situações que a família, que os amigos podem lançar mão. Porque depois que a obsessão se transforma em loucura propriamente dita, o indivíduo acometido não tem como reagir, já que ele está totalmente sob o controle e o domínio dos espíritos. São casos graves e que muitas vezes não vão se resolver em uma encarnação. O meu avô paterno, que tinha muita experiência com o tratamento desobsessivo, ele dizia nas suas palestras: há indivíduos que nascem obsediados e morrem obsediados. Casos muito graves, que só a reencarnação vai poder solucionar. Outras vezes, os espíritos podem conseguir determinados processos de extinguir uma obsessão. Por exemplo, reencarnar o obsessor na própria família. Condição extremamente comum, segundo os autores espirituais. Muitas vezes é aquele filho que nos pega no pé. Quanto mais nós oferecemos, mais cobra, que nunca está satisfeito com coisa nenhuma. E a gente se pergunta: mas não é possível? Me cobra o quê? Eu dou tudo o que posso, vou além do que posso, e vive insatisfeito, vive cobrando. Na realidade, ele não está cobrando o que nós estamos dando agora. Ele está cobrando o que nós deixamos de dar em encarnação anterior. E seguramente já nos perturbava no período de erraticidade. Tem um expositor espírita que fez uma palestra sobre obsessão, e no final ele disse assim: todos vocês estão sujeitos a um processo obsessivo, menos eu. Aí no final alguém perguntou: ô professor, mas por que o senhor não? Por que o senhor está fora dessa possibilidade? Ele disse assim: porque todos os meus obsessores já reencarnaram, são os meus 6 filhos. E não tinha mais risco de obsessão nenhuma. Ricardo, há anos faço um tratamento médico para me livrar da depressão e ainda não tive resultados satisfatórios. Não consigo ter um sono reparador e às vezes digo mesmo que não consigo dormir. Será caso de obsessão? O que devo fazer? A cura da depressão, minha gente, é um processo complexo. Não existe receita de bolo, não existe solução pronta. A depressão é um caso grave, que tem implicações espirituais, muitas vezes ligado a culpas, ou na maioria das vezes, os casos de depressão grave estão ligados a culpas do passado, e é necessário que o indivíduo ele se utilize dos mais diferentes recursos possíveis. O tratamento médico é indispensável, o uso de medicamentos na depressão instalada é fundamental. Ao lado disso, o acompanhamento com o psicólogo bem preparado. O acompanhamento espírita sempre que possível, se o indivíduo tiver simpatia pela doutrina espírita. O passe, a água fluidificada, o culto do lar. Mas o mais importante, na minha maneira de ver, aqueles casos de depressão não psicótica, ou seja, depressão em que o indivíduo tem plena consciência do seu problema, está no resgate do passado através do trabalho voluntário. É preciso que o espírito deprimido mova-se, faça alguma coisa no sentido de arrefecer a consciência de culpa que ele traz. Quase todo deprimido é um espírito culpado.
nos referindo a depressões graves. Se a culpa não vem de agora, e provavelmente não vem do passado, é necessário então que ele mexa-se, que ele construa alguma coisa, que ele faça algo, que ele procure modificar a sua situação kármica. Porque se ele está respondendo através da tristeza, do desânimo, do desalento, que ele inverta esse processo e comece a resgatar de uma outra forma, levando alegria para os outros, fazendo bem, diminuindo o sofrimento alheio. Certa feita um cidadão procurou Chico e disse assim: Chico, nada me falta nessa encarnação. Eu sou um homem plenamente realizado financeiramente. Sou casado, 3 filhos, 3 pedras preciosas. Minha esposa é ótima, eu a amo, tenho amigos. Mas eu sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa insatisfeita. Eu sinto que falta alguma coisa em minha vida. O que fazer? O que me falta? E Chico diz assim: o que falta a você, companheiro, é a alegria dos outros. É a alegria dos outros. Esse processo de tirar de dentro da gente alguma coisa e repartir, isso volta sobre a forma de gratificação interior, de autoestima positiva, de vibrações positivas. Nós precisamos vencer a depressão fazendo algo que se contrapõe a ela. Ah, mas eu vivo desanimado, nada me motiva, eu não tenho disposição para nada. O deprimido tem que agir antes da motivação. A ação tem que preceder a motivação. Nas pessoas que não têm esse problema, via de regra, a motivação vem primeiro. Eu tenho vontade de e faço. É assim com a gente, é assim com todas as pessoas. Se o deprimido esperar a motivação para fazer, não vai fazer nunca. Porque um dos sinais da depressão é a desmotivação. É o desinteresse. Então ele tem que fazer como tratamento. Ele tem que fazer como obrigação. Se filiar a trabalho voluntário, o máximo possível. Dar o máximo de si em benefício do próximo. Esse é um dos caminhos, ao lado de todos os outros que nós já enumeramos. Ricardo, casos de paralisia cerebral têm alguma coisa a ver com problemas obsessivos? A paralisia cerebral, como o próprio nome diz, é uma lesão física. É uma doença do próprio cérebro. É, na maioria das vezes, um processo de parto, onde houve um trauma no encéfalo, um fórceps, às vezes mal ajustado, uma cesariana traumática, enfim, alguma coisa que lesa o cérebro. Existem outros casos de paralisia cerebral que surgem tardiamente, a partir de traumatismos cranianos e infecções. Então, a paralisia cerebral, por si mesma, é uma condição física e que tem raízes kármicas profundas. Via de regra, o que os espíritos nos dizem é que são almas que no passado lesaram o próprio cérebro ou lesaram estruturas cerebrais de outros indivíduos. Então reencarnam com o corpo espiritual fragilizado nessa área. E a culpa atrai para eles aquela desdita. O que nós sabemos é que muitos indivíduos com paralisia cerebral, com deficiência mental tipo oligofrenia e outros, têm também, em certas fases de sua vida, companhias espirituais infelizes. Isso agrava o problema. Isso dificulta a resolução. Pode gerar, por exemplo, crises convulsivas, pode gerar determinados processos de infecção sucessiva que agravam a patologia que eles possuem. Então, embora a paralisia cerebral seja uma condição física, muitas vezes há sim uma companhia espiritual desagradável em torno daquela criança ou daquele adulto. Daí o acompanhamento espírita através do passe, da água magnetizada, do culto no lar, pode auxiliar aquele espírito encarnado. Lógico que não vai recuperar a sua lesão, que é irreversível, mas pode dar-lhe uma... O trabalho da noite é o assunto que todos nós conhecemos a respeito da loucura e obsessão. É um problema que perturba a grande maior parte da população. Manuel Filomeno de Miranda faz um estudo destes, além daquilo que nós já temos nas obras básicas, mas sempre nós temos uma pergunta diferente para fazer, para que nos possa, assim, ganharmos uma orientação mais chegada.
E o Ricardo se colocou à disposição para atendermos na noite de hoje. Das perguntas que nós temos aqui, a primeira seria a introdução do trabalho. Ricardo, o que é loucura e o que é obsessão? Boa noite, meus amigos, que nós possamos receber dos Espíritos amigos aquilo que nós precisamos, de forma que esse momento seja um momento de reflexão e também de reabastecimento de nossas baterias espirituais. Que nós possamos sair daqui mais fortes, mais felizes, mais motivados para os embates da vida. A loucura é uma condição psíquica caracterizada pela perda do senso de realidade. As principais manifestações da loucura são os delírios e as alucinações. Delírios de grandiosidade. Eu comprei esse hospital, eu agora vou aumentar o salário dos médicos, vou melhorar a comida dos doentes. Delírio de perseguição, meu pai quer me matar, estão colocando veneno na minha comida. Delírios místicos, esta noite eu estive com Deus, ou coisas equivalentes. E as alucinações, que são percepções falsas da realidade que vêm através dos sentidos. Alucinações visuais, auditivas, olfativas, etc. A loucura é a forma de maior degradação do psiquismo. É uma condição em que o espírito perde de forma absoluta a capacidade de raciocinar, de se identificar com o seu eu. É então uma condição psíquica de desagregação da personalidade. É talvez a condição mais grave, mais drástica que pode acometer o espírito encarnado. Via de regra, são almas profundamente comprometidas no campo moral. Espíritos que em encarnações não muito distantes feriram de forma profunda outros corações, construíram tragédias, faltas graves, homicídio, suicídio, homicídio seguido de suicídio, abortos repetidos. De tal forma o espírito destruiu a lei de causa e efeito, que esse sentimento de culpa na sua mente emite uma energia tão poderosa que leva ao destrambelhamento total da sua maneira de pensar. Segundo a doutrina espírita, existem 3 tipos básicos de loucura. No primeiro, uma loucura que nós podemos chamar de loucura física, porque o problema essencial está no cérebro. Nos casos de loucura física, o espírito em si mesmo pode até guardar uma certa normalidade no fluxo do pensamento. O problema é o cérebro. O cérebro está doente. Então, a manifestação do pensamento sai adulterada, porque ao passar pelo cérebro enfermo, vai para a periferia de uma forma enferma. Muitas doenças físicas podem levar à loucura. O mal de Alzheimer, que hoje afeta parcela importante da população. O mal de Alzheimer é uma doença física. É até possível que o portador de Alzheimer, afastado do seu corpo físico, durante o sono biológico, mantenha-se lúcido, com plena consciência de tudo o que se passa com ele. Muitas outras condições físicas podem evoluir como loucura, tumores cerebrais, determinados aneurismas. Um fato que foi muito divulgado há alguns anos nos Estados Unidos foi quando na cidade de Austin, no Texas, um jovem de 24 anos, Charles Whitman, estudante de arquitetura, que era um jovem normal, acorda certa manhã meio estranho. Vai a uma loja de armas, compra armamentos muito potentes. Vai à casa, assassina a esposa, mata a própria mãe e vai para o edifício mais alto de Austin e põe-se a atirar nas pessoas que passam lá embaixo. Mais de uma dezena de indivíduos foram mortos. A polícia é chamada, ele é alvejado, é morto e é feita a necrópsia do seu corpo. E eles verificam que Charles Whitman tinha um grande tumor no lobo frontal, a área
da consciência. E certamente fora esse tumor o responsável pelo seu estado súbito de loucura. Eu acompanhei um caso que é muito ilustrativo. Era um cidadão, motorista de caminhão, 50 anos, casado, 3 filhos. Um boêmio, um cidadão pouco afeito às coisas de religião. Pescador, jogador de futebol, tomador de cerveja, mulherengo. De repente começa a se interessar por coisas de religião. Compra Bíblias e começa a ir à igreja todos os dias e reza o dia inteiro, abandona as festas e começa a exigir da mulher e das filhas uma postura religiosa. E como estava religioso demais, foi internado em uma clínica psiquiátrica. A hipótese do psiquiatra era esquizofrenia, que é um tipo de loucura, que é o mais comum tipo de loucura. Ele estava internado numa clínica. À época eu estava trabalhando nessa clínica na condição de clínico geral. E certa tarde ele ia descer para o refeitório para tomar café, tem um desmaio e cai ao chão em estado de coma. Imediatamente ele é transferido para um hospital clínico, é chamado uma equipe, feita uma arteriografia cerebral, e eles detectam um grande aneurisma, uma dilatação de uma artéria na região do lobo frontal, que é a área da consciência. Ele vai para a cirurgia, o aneurisma é ressecado, e ao acordar do ato cirúrgico, ele acorda como era antigamente, mostrando para nós que muitas vezes o problema na realidade é do próprio cérebro físico. A segunda causa de loucura, ou o segundo grupo de loucura, seriam aqueles casos em que o cérebro não tem nada. Por mais que se estude a massa encefálica, que se faça ressonância nuclear magnética, nada se encontra, porque o problema é do próprio espírito. O espírito já traz essa perturbação. Os autores espíritas chamam a esse segundo grupo de auto-obsessão. Allan Kardec, em obras póstumas, já reconhecia essa possibilidade. Ele dizia assim: muitas vezes o espírito é o seu próprio obsessor. Nos casos de auto-obsessão, são casos de espíritos muito culpados, que reencarna sem o auto-perdão. E a culpa do passado surge hoje dessa forma, como uma esquizofrenia, como uma depressão grave, enfim, algo que tem vínculos profundos com o passado. No grupo das auto-obsessões, nós vamos encontrar as doenças que a psiquiatria denominava antigamente de neurose e psicose. Hoje esses termos mudaram, mas é muito fácil para a gente entender mais ou menos a coisa. As neuroses seriam aqueles quadros de doença mental mais benigno. Seria uma gripe psicológica. O indivíduo, à margem, o transtorno que a neurose lhe dá, ele consegue trabalhar, ele consegue estudar, ele consegue vir ao centro assistir palestra, né? São transtornos mais leves. A neurose de ansiedade, a neurose depressiva, a neurose fóbica, a neurose obsessiva compulsiva, a neurose hipocondríaca, são auto-obsessões. E as psicoses, que são auto-obsessões mais graves, onde há loucura. Psicose é a mesma coisa que loucura. A mais importante das psicoses é a esquizofrenia. Na faculdade eles contam uma anedota para a gente diferenciar bem essas auto-obsessões. Aquelas que são neurose e as psicoses. Eles dizem assim: o neurótico constrói castelos no ar. O psicótico mora nesses castelos. E o psiquiatra cobra aluguel dos dois. E finalmente, no terceiro grupo, nós temos as obsessões propriamente ditas. Então são os quadros de loucura causados pela ação psíquica nefasta de um outro espírito, seja encarnado, mas mais frequentemente desencarnado. Dr. Inácio Ferreira, que foi um psiquiatra espírita e trabalhou em Uberaba, em um livro que ele escreveu, ainda encarnado, ele dizia que as obsessões respondem por mais ou menos 30% dos casos de loucura. Então, se nós formos a uma clínica psiquiátrica e pegarmos 10 doentinhos loucos, desses 10, 3 provavelmente assim estão por influência
de outros espíritos, via de regra desencarnados. Então, o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um mau espírito causa sobre o indivíduo. É uma ação sempre prejudicial de um espírito perturbado, via de regra através do pensamento, onde ele passa a introjetar no campo mental do indivíduo as suas próprias ideias, levando-o a toda uma gama de problemas muito parecidos com os problemas das neuroses e das psicoses. Ricardo, pode diferenciar a loucura da obsessão ou elas relacionam entre si? Tarefa praticamente impossível. Porque os sintomas de obsessão são muito parecidos com os sintomas de loucura, seja física ou seja uma auto-obsessão. Dr. Bezerra de Menezes, que tinha uma grande experiência no trabalho desobsessivo, ainda encarnado, ele escreveu um livro chamado A Loucura sob o Novo Prisma, que é um livro extraordinário e pouco conhecido. Nesse livro, ele diz que só existe uma forma de nós sabermos se o indivíduo tem uma obsessão ou se o problema é dele mesmo. Perguntando ao guia. Perguntando ao guia na sessão. Né? Numa sessão espírita, pergunta ao espírito. E aí, esse caso, isso é obsessão ou desobsessão? E ele próprio, Dr. Bezerra, diz que, embora seja a única forma, pode ser desastrosa. Porque muitas vezes o guia é mais desorientado do que nós. Na cidade de Astolfo Dutra, onde o movimento espírita é notável, há mais ou menos uns 50 anos, um grupo resolveu fazer isso. Quando chegava alguém no centro perturbado, eles levavam o nome da pessoa para a sessão, para saber se era obsessão ou se era problema psiquiátrico. E a ideia deles era a seguinte: não, se o problema é psiquiátrico, não precisa vir no centro, vai cuidar com o médico. Se é obsessão, sai do médico, vem tratar aqui. Essa era a ideia desse grupo há 50 anos. Só que sempre que nós pedimos ao Espiritismo aquilo que ele não pode nos dar, nós passamos a ser vítimas de um processo de mistificação. Esse grupo foi envolvido por espíritos galhofeiros, gozadores. E o que esses espíritos faziam? O contrário. Quando o caso era um caso de obsessão, eles falavam assim: isso aí é problema médico, tira do centro que vai piorar, tira do centro. Quando era problema médico, não deixa o doutor pôr a mão, não, traz aqui para o centro, tá? Para a gente imaginar a confusão que se estabeleceu. Então não existem parâmetros, sinais para a gente diferenciar obsessão de auto-obsessão. Por que estamos sujeitos a sofrer obsessões? E o que fazer para livrarmos deste mal? A obsessão, na realidade, minha gente, é uma condição muito mais comum do que nós imaginamos. Na verdade, nós, encarnados e desencarnados, nós estamos num processo de imbricamento. Nós estamos respirando muitas vezes na mesma condição vibratória. Os espíritos desencarnados, segundo informações espirituais, são em número de 4 para cada um de nós. Então, para cada encarnado, tem 4 espíritos. A maioria deles é espíritos orientados, perturbados, necessidades de orientação. Então, o obsessor ou espíritos para nos perturbar existem, as manchinhas. A questão toda está em não nos ligarmos a esses espíritos. Porque eles vão tentar nos prejudicar, vão tentar nos levar para situações vexatórias, vão tentar impedir o nosso crescimento espiritual, porque na verdade eles não têm o que fazer. Sintonizar com esses espíritos ou não é uma opção nossa. Então nós nos tornamos obsidiados quando nós nos acomodamos a esse tipo de pensamento. O espírito vem e começa assim: você é um fracassado, você não consegue nada, você não dá certo na vida, ninguém gosta de você, você é um azarado, é um infeliz, se mate. Se a gente acha essas ideias interessantes e permite que essas ideias sejam mantidas no nosso psiquismo, a coisa vai aumentando, vai aumentando. E a gente começa a achar realmente que a gente é infeliz, incapaz, azarado, que nada dá certo.
Então ficam os espíritos dizendo isso. A gente acreditando nisso, instala-se o processo obsessivo. Então a obsessão na realidade é sempre um processo de ida e volta, é bilateral. É o espírito julgando a ideia ruim e a gente se acomodando, se acumpliciando com essa ideia ruim. A melhor maneira de vencer a obsessão é não permitir que essas ideias tomem conta do nosso mundo mental. É procurar ter uma vida psíquica sadia, boas leituras, frequência em ambientes saudáveis, evitar tipo de comentários desagradáveis, a fofoca, a futrica, a crítica contumaz, procurar afastar do nosso pensamento a queixa, a lamentação, a impaciência, a irritabilidade, o ciúme, a inveja. Se nós procurarmos manter um nível de pensamento elevado, esses espíritos logo vão desistir e o processo obsessivo não se instala. Nos casos mais graves, em que a obsessão já está instalada e que nós temos a loucura por obsessão, o indivíduo já não tem mais o que fazer, porque ele já está totalmente dominado pela obsessão. Nesses casos é necessário um socorro externo, que os centros espíritas estão aparelhados para oferecer. O trabalho do passe, a água magnetizada, o trabalho desobsessivo em reuniões apropriadas, o culto no lar, são situações que a família, que os amigos podem lançar mão. Porque depois que a obsessão se transforma em loucura propriamente dita, o indivíduo acometido não tem como reagir, já que ele está totalmente sob o controle e o domínio dos espíritos. São casos graves e que muitas vezes não vão se resolver em uma encarnação. O meu avô paterno, que tinha muita experiência com o tratamento desobsessivo, ele dizia nas suas palestras: há indivíduos que nascem obsediados e morrem obsediados. Casos muito graves, que só a reencarnação vai poder solucionar. Outras vezes, os espíritos podem conseguir determinados processos de extinguir uma obsessão. Por exemplo, reencarnar o obsessor na própria família. Condição extremamente comum, segundo os autores espirituais. Muitas vezes é aquele filho que nos pega no pé. Quanto mais nós oferecemos, mais cobra, que nunca está satisfeito com coisa nenhuma. E a gente se pergunta: mas não é possível? Me cobra o quê? Eu dou tudo o que posso, vou além do que posso, e vive insatisfeito, vive cobrando. Na realidade, ele não está cobrando o que nós estamos dando agora. Ele está cobrando o que nós deixamos de dar em encarnação anterior. E seguramente já nos perturbava no período de erraticidade. Tem um expositor espírita que fez uma palestra sobre obsessão, e no final ele disse assim: todos vocês estão sujeitos a um processo obsessivo, menos eu. Aí no final alguém perguntou: ô professor, mas por que o senhor não é? Por que o senhor está fora dessa possibilidade? Ele disse assim: porque todos os meus obsessores já reencarnaram, são os meus 6 filhos. E não tinha mais risco de obsessão nenhuma. Ricardo, há anos faço um tratamento médico para me livrar da depressão e ainda não tive resultados satisfatórios. Não consigo ter um sono reparador e às vezes digo mesmo que não consigo dormir. Será caso de obsessão? O que devo fazer? A cura da depressão, minha gente, é um processo complexo. Não existe receita de bolo, não existe solução pronta. A depressão é um caso grave, que tem implicações espirituais, muitas vezes ligado a culpas, ou na maioria das vezes, os casos de depressão grave estão ligados a culpas do passado, e é necessário que o indivíduo ele se utilize dos mais diferentes recursos possíveis. O tratamento médico é indispensável, o uso de medicamentos na depressão instalada é fundamental. Ao lado disso, o acompanhamento com um psicólogo bem preparado. O acompanhamento espírita sempre que possível, se o indivíduo tiver simpatia pela doutrina espírita. O passe, a água fluidificada, o culto do lar. Mas o mais importante, na minha maneira de ver, aqueles casos de depressão não psicótica, ou seja, depressão em que o indivíduo tem plena consciência do seu problema, está no resgate do passado através do trabalho voluntário. É preciso que o espírito deprimido
Mova-se. Faça alguma coisa no sentido de arrefecer a consciência de culpa que ele traz. Quase todo deprimido é um espírito culpado, nos referindo a depressões graves. Se a culpa não vem de agora, e provavelmente não vem do passado, é necessário então que ele mexa-se, que ele construa alguma coisa, que ele faça algo, que ele procure modificar a sua situação kármica. Porque se ele está respondendo através da tristeza, do desânimo, do desalento, que ele inverta esse processo e comece a resgatar de uma outra forma, levando alegria para os outros, fazendo o bem, diminuindo o sofrimento alheio. Certa feita um cidadão procurou Chico e disse assim: Chico, nada me falta nessa casa. Eu sou um homem plenamente realizado financeiramente. Sou casado, 3 filhos, 3 pedras preciosas. Minha esposa é ótima, eu a amo, tenho amigos. Mas eu sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa insatisfeita. Eu sinto que falta alguma coisa em minha vida. O que fazer? O que me falta? E Chico diz assim: o que falta a você, companheiro, é a alegria dos outros. É a alegria dos outros. Esse processo de tirar de dentro da gente alguma coisa e repartir, isso volta sobre a forma de gratificação interior, de autoestima positiva, de vibrações positivas. Nós precisamos vencer a depressão fazendo algo que se contrapõe a ela. Ah, mas eu vivo desanimado, nada me motiva, eu não tenho disposição para nada. O deprimido tem que agir antes da motivação. A ação tem que preceder a motivação. Nas pessoas que não têm esse problema, via de regra a motivação vem primeiro. Eu tenho vontade de e faço. É assim com a gente, é assim com todas as pessoas. Se o deprimido esperar a motivação para fazer, não vai fazer nunca. Porque um dos sinais da depressão é a desmotivação. É o desinteresse. Então ele tem que fazer como tratamento. Ele tem que fazer como obrigação. Se filiar a trabalho voluntário, o máximo possível. Dar o máximo de si em benefício do próximo. Esse é um dos caminhos, ao lado de todos os outros que nós já enumeramos. Ricardo, casos de paralisia cerebral têm alguma coisa a ver com problemas obsessivos? A paralisia cerebral, como o próprio nome diz, é uma lesão física. É uma doença do próprio cérebro. É, na maioria das vezes, um processo de parto, onde houve um trauma no encéfalo, um fórceps, às vezes mal ajustado, uma cesariana traumática, enfim, alguma coisa que lesa o cérebro. Existem outros casos de paralisia cerebral que surgem tardiamente, a partir de traumatismos cranianos e infecções. Então, a paralisia cerebral, por si mesma, é uma condição física e que tem raízes kármicas profundas. Via de regra, que os espíritos nos dizem, é que são almas que no passado lesaram o próprio cérebro ou lesaram estruturas cerebrais de outros indivíduos. Então reencarnam com o corpo espiritual fragilizado nessa área. E a culpa atrai para eles aquela desdita. O que nós sabemos é que muitos indivíduos com paralisia cerebral, com deficiência mental tipo oligofrenia e outros, têm também, em certas fases de sua vida, companhias espirituais infelizes. Isso agrava o problema. Isso dificulta a resolução. Pode gerar, por exemplo, crises convulsivas, pode gerar determinados processos de infecção sucessiva que agravam a patologia que eles possuem. Então, embora a paralisia cerebral seja uma condição física, muitas vezes há sim uma companhia espiritual desagradável em torno daquela criança ou daquele adulto. Daí o acompanhamento espírita através do passe, da água magnetizada, do culto no lar, pode auxiliar aquele espírito encarnado. Lógico que não vai recuperar a sua lesão, que é irreversível, mas pode dar-lhe uma qualidade de vida razoável, diminuindo a sua ansiedade, as crises convulsivas, melhorando o sono ou coisa equivalente. Uma outra pergunta aqui chama muita atenção para a gente. Comportamentos fora do padrão normal da natureza, que para esse caso de homossexualidade,
tem algo a ver com o comprometimento da existência passada e, por consequência, problemas de obsessão? Uma coisa importante que a gente tem que entender é o seguinte: o obsessor, ele não cria nenhum tipo de problema especial. O obsessor não cria vício. O obsessor não gera em nós uma imperfeição. Na verdade, o que ele faz é agir sobre um vício que nós possuímos, agir sobre uma imperfeição que nós trazemos, agravando esse problema, tornando-o mais danoso para o próprio indivíduo, para a família e para a sociedade. Então, muitas vezes, indivíduos que têm, por exemplo, o vício do alcoolismo, quando começam um tratamento espírita, eles têm uma melhora, eles têm mais facilidade em vencer o problema. Não significa que o seu alcoolismo estava sendo causado por espíritos que foram alcoólatras, mas a presença desses espíritos junto deles agravava o problema. O vício em si mesmo nós trazemos. É infeliz conquista do espírito, já reencarnando com essas tendências para vencer. O trabalho interior, o trabalho junto ao centro, num primeiro momento pode afastar de nós esses espíritos, que não vão se sintonizar com aquela situação espiritual que nós estamos. Mas o combate ao vício, a má tendência, a imperfeição, é sempre um trabalho interior. É um trabalho do próprio indivíduo, porque o vício é dele, a imperfeição é dele. E é o trabalho interior que vai conseguir fazer com que ele vença essa problemática. O que é imposto? Ele existe? Imposto é uma palavra, os mais jovens talvez não saibam o que é realmente isso. Os espíritas mais antigos falavam muito, pagou imposto, leva para os